Vamos começar mais uma resenha de mercado. Né? Começar aqui que Bora lá. 2024 já começou bem diferente de 2023. Certo? E por que isso aconteceu? Vamos lá, professor. Assim, super resumido, os dados que estão vindo bem piores do que em 2023, né? A gente falou a semana passada da famosa recessão Messias que todo mundo espera, mas pelo que a gente está vendo dos dados, lentamente ali um cenário um pouquinho menos otimista do que a gente tinha ano passado. Vamos começar E então. Vamos começar só para simplificar. Vamos falar um pouco sobre os setores, né? Como a gente está acostumado, né? Para ficar mais fácil e certo, não confundir. Vamos falar então primeiro por geografias, né? Começando pelos Estados Unidos, então, né? vamos Uma lá. semana de cautela. Semana de cautela nos Estados Unidos, está todo mundo esperando aí o início da temporada de resultados, né? Que é quando as empresas americanas que têm capital aberto na bolsa começam a soltar os resultados do ano passado, né? Do quarto trimestre, fechando o ano e tal. E a gente tem que ter uma atenção especial para os bancos, né? Porque quando a gente tem um problema, o primeiro problema que aparece na recessão é um problema de crédito. E esse problema de crédito tem origem em juros mais altos, né? Então, quando os juros estão mais altos, o crédito teoricamente diminui e, consequentemente, o banco empresta menos e os detentores de dívida, né? Quem já tem dívida não consegue fazer a dívida rolar, ou quem precisa pegar a dívida para tentar fazer alguma coisa, para se estruturar ali, também fica dependente da taxa mais alta e os bancos tendem a fazer duas coisas, né? Primeiro é subir a taxa de juros, obviamente, e a segunda é aumentar a provisão de PCLD ou até bota no balanço mesmo a inadimplência, né? Então esse que é o dado que a gente vai ter que olhar ali mais importante. Tivemos também semana passada depois da nossa resenha, né? O Fed anunciou que devido às condições ali dos dados que eles estavam vendo, muito dificilmente a taxa de juros americana cai durante o primeiro trimestre de 2024, né? A probabilidade da taxa cair reduziu, né? A probabilidade dessa taxa cair está bem menor agora. E a gente teve uma notícia aí do setor de emprego que ele veio ainda acima do esperado, né? E isso para o que o Fed quer, a gente já falou que várias vezes, é uma notícia ruim, né? O Fed espera que tenha aumento do desemprego, né? Porque isso significa que as pessoas estão tendo menos dinheiro e que a inflação vai poder voltar para a meta, que é o objetivo, enfim, da política monetária de lá. E a última coisa foi o déficit do americano. Ele recuou, isso é uma boa notícia, ele recuou 2%, né? Estava sendo esperado um valor um pouco mais alto do déficit americano e ele veio um pouquinho mais baixo. Isso sim é uma boa notícia, né? Dentro de várias notícias ruins aí, pelo menos uma veio boa, mas não parece ser uma tendência, né? Os Estados Unidos ainda tem, o déficit ainda é muito alto, né? A gente falou bastante disso, eles têm o famoso déficit gêmeos, né, que é de conta corrente e de conta do balanço de pagamento, de conta comercial, né, que é importação e exportação e de capital. E ele fica é um problema que ele sempre teve, nunca foi resolvido, nem deve ser resolvido, porque simplesmente eles têm a moeda que todo mundo quer e eles resolvem isso dando dólar para os outros e resolvido o problema. É a vantagem de ter a impressora do mundo, né? Exatamente. E essa atividade, essa questão de emprego, né, são os dados chamados de payroll, é um dos indicadores que tem sido mais importantes para a gente conseguir tentar antecipar essa queda ou manutenção dos juros americanos. Aí, consequentemente, acaba puxando toda a economia, né? E o mundo também, né? Teve uma notícia do Banco Mundial, né? Que alertou ali para É, possível terceiro ano consecutivo do PIB mundial menor, né? sim, essa é a notícia que é teoricamente a mais preocupante, né? O Banco Central, o Banco Mundial fez um estudo e está definindo para esse ano que vai ser o terceiro ano consecutivo que a taxa do PIB mundial vai ficar menor do que do ano anterior, né? Não quer dizer Então que já ela é negativa, são exato, taxas positivas, está tendo crescimento, mas cada vez um crescimento menor. exato. Né? Depois Não é tão preocupante esse ponto, mas
toda queda ela já gera uma De- preocupação a mais. Isso significa que os juros altos já estão começando a fazer efeito, que a falta de investimento e de demanda já está começando a fazer efeito no PIB, né? Tudo isso contribui para um cenário um pouquinho mais restrito no ano de 2024. E e por outro lado, ele o Banco Mundial também ele aponta, né, que a gente teve um crescimento muito grande depois do Covid, né, antes dessa trajetória, que foi simplesmente a retomada das atividades, né? A gente teve 2020 um PIB horroroso no mundo, negativo, né, por motivos óbvios, e no 2021 com a retomada das atividades, da abertura dos mercados, ele foi muito alto, acho que foi por volta de 6% no mundo, e desde então só cai, né? Tudo bem que foi um ano de retomada, foram 2 anos bem atípicos, a gente ainda sofre um pouco dos reflexos lá das medidas tomadas, né, no Covid e das consequências dela, mas mesmo assim é um dado preocupante. A gente sabe que o mundo inteiro não está como antes do Covid, né? A gente não voltou a uma normalidade ali igual tinha antes do Covid. O mundo está bem diferente do que era, né? E pode ser que esse primeiro período aí pós-Covid seja de muito atrito, né? De muita incerteza, até o mundo se reencontrar dentro de um modelo, espero que melhor, mas um modelo diferente do que a gente tinha antes, né? Eu já aproveito para emendar aqui, porque são notícias rapidinhas aqui de China e Europa. Na China, o Xi Jinping já anunciou que eles vão ter tempos difíceis, né? O problema imobiliário que a gente vem falando, a questão do mercado não estar aquecido, a China não está conseguindo criar um otimismo, né, nos empresários, ou mesmo pode até criar nos empresários, né, dado que eles têm um controle um pouquinho maior, mas a demanda ainda está baixa e ninguém está querendo comprar, está todo mundo meio preocupado com o futuro e isso reduz bastante, né, o ritmo de compra da população, a demanda agregada total. E na Europa, o presidente lá do Banco Europeu, do Banco Central Europeu, disse que o, a Europa pode já estar em recessão, né? Desde o segundo trimestre de 2023, ele só tem que confirmar agora com o dado do final do ano. Se em confirmando, a Europa pode estar em recessão, que são 3 trimestres seguidos de PIB negativo, e eles já vão poder começar a baixar a taxa lá. A perspectiva lá é de. Acho que todas as regiões da Europa é o mais baixo, é 0,7 para o ano. E eles já vão poder começar a fazer essa redução, mesmo sem ter atingido talvez o limite que eles quisessem, porque a produção simplesmente não andou, né? Então, para os objetivos do Banco Central Europeu é bom, mas para a economia de uma forma geral não é bom. Lembrando que o termo recessão, né, ele pode ser medido de várias formas. O que o César está falando aqui é o que a gente chama de recessão técnica, né? Então, fato que a Europa já está em recessão há bastante tempo, mas não pode ser cravado ainda como recessão técnica, porque depende Sim, desse terceiro exercício dando essa sinalização, que é o que deve se concretizar se o presidente do Banco Central Europeu conseguir confirmar esses dados que devem sair em breve. E é, é o que o César está falando, a gente sempre foca muito nos Estados Unidos, né? Porque é o principal país, é muito grande, é a maior economia do mundo, mas não é só Estados Unidos, né? A gente tem trazido aqui já notícias frequentes de China, Europa, Japão, enfim, de vários locais que também têm trazido, têm passado por dificuldades, e ele acaba virando sempre uma bola de neve, né? Enquanto um vai no mal, vai puxando o outro mal, porque hoje os países são muito globalizados, muito interligados, né? E que a gente até tinha falado também do canal de Suez, que tinha sido fechado. sim. Agora a gente já está começando a sentir mais real o impacto da inflação já nos preços, que é mais um fator que prejudica bastante, principalmente a Europa, que é o ponto focal que a gente tem falado bastante. Certo? Mais alguma notícia sobre o mundo, César? Não, Teve a Argentina também, né? sobre o mundo é basicamente isso, né? Vamos aqui para o nosso vizinho aqui, que a gente tem acompanhado de perto também, o Javier Milei, né? Tentando tirar a água do barco e não para de entrar onda no barquinho da Argentina, o balde dele está furado, tá complicado o negócio lá, né? Geralmente, né, quando um presidente assume, dizem que ele tem 90 dias ali de paz
de um certo otimismo do pessoal vendo como que ele vai, quais medidas que ele vai tomar, qual o rumo que o país vai tomar e tal. São os 100 dias, né? Os 100 dias, os 100 primeiros dias são muito importantes. Só que já acabou a lua de mel dele, cara. O mercado já está precificando os títulos argentinos novamente, né? O preço está indo para baixo, ou seja, a taxa a ser recebida, pedida já é maior. O leilão dos títulos está falhando miseravelmente. Ninguém quer comprar os títulos, mesmo a oferta que a Argentina fez, uma segunda oferta de juros um pouquinho mais alto, também foi um fracasso. Eles tentaram lançar uns títulos para conseguir funding, né, para conseguir investimentos ali para as importações, também não conseguiram colocar esses títulos no mercado. Basicamente deve estar acontecendo lá, né, pelo que a gente lê daqui, uma resistência muito forte no Congresso, né? A gente já falou, o Javier Milei não tem maioria lá, o partido dele não é grande, né, não é representativo, ele precisa fazer muitas alianças para conseguir que passem as medidas, as propostas que ele tem feito. E como são propostas radicais, né, assim, né, ele está tentando mudar a Argentina de uma forma estrutural, né, muito profunda. A gente sabe como que funciona, né? Assim, todo mundo tem seus interesses e tal. Ele está mexendo com muitos interesses ali, sem fazer juízo de valor, mas está, né? E o que está acontecendo é que ele está tomando revés aí nessas negociações, né? A reforma trabalhista que ele propôs já está suspensa pela Justiça Trabalhista num pedido dos sindicatos. E ele vai ter muita dificuldade aí nesse início de governo, já está tendo muita dificuldade, né? O próprio. Ele desvalorizou o peso, né? Quase 100%, e mesmo assim o dólar paralelo ainda está mais alto e não para de subir, né? Então todos os indicadores lá estão mostrando que quem tem dinheiro para botar na Argentina ainda está muito receoso, ou está mais receoso do que estava logo depois que as medidas foram anunciadas e tal. Talvez por isso, por um momento maior de incerteza lá naquele país. Se não bastasse só os próprios problemas argentinos, ainda nos Estados Unidos, como a gente falou que acaba moldando todo mundo, é um ano de eleição. E enquanto Sim. também não tiver muita essa certeza de quem que será o novo presidente, que também está muito dividido ainda, tem algumas incertezas com a possível volta do Trump, será que vai voltar ou não? Tem alguns estados que estão vetando, enfim, ainda está um grande embrolho. E, novamente, o mercado, mais do que ganhar muito dinheiro, ele quer ter mais certezas. Então, a incerteza para ele sempre gera mais dificuldade quando a gente olha para o mundo dos investimentos e, como o Sérgio até explicou recentemente, investimento não é somente você comprar um CDB ou colocar no mercado financeiro, mas é você investir também em construções, em infraestrutura do país. Então, toda vez que fica com muita incerteza, todo mundo começa a segurar mais e ficar cada vez mais conservador. E os Estados Unidos está muito assim, por conta de todas essas incertezas que ele vem passando, no lado econômico e no lado político. Isso acaba refletindo em vários lugares. Inclusive, aí a gente tem visto acontecer bastante disso na própria Argentina, que a incerteza já está tão grande dentro do próprio país, quem dirá fora dele, né? Então, Sim. também deixa de entrar capital, piora também as condições de câmbio e, novamente, a gente vira uma bola de neve. Mas vamos falar agora sobre Brasil, temos bastante coisa para falar hoje, né? Como que tá Hoje nosso tem. querido Brasil? Bom, a primeira notícia é uma notícia boa aqui para a gente, né? 2023 foi o primeiro ano desde 1999 que o Bacen não precisou intervir no câmbio, né? Fazer leilão cambial para intervir na taxa de câmbio brasileira. O que significa isso, César? Eu não entendi nada. É o seguinte: a taxa de câmbio do Brasil ela não é fixa. Para ela ser fixa, o governo, o Banco Central tem que vender e comprar dólar toda hora para que a taxa fique sempre no mesmo nível. Aqui a gente não tem, né? A gente escolheu não ter taxa fixa, a gente escolheu ter uma taxa variável dentro de bandas, né? O governo determina que se o dólar está aqui, abre o dia, se ele passar da banda superior ou da banda inferior, ele entra comprando ou vendendo dólar para estabilizar a moeda, grosso modo, né? Mas eu acho que deu para entender mais ou menos. E aí, durante o ano de 2023 inteiro, o governo não precisou fazer nenhuma intervenção, né? Isso é um fato relevante, desde 99 isso não aconteceu. O que isso significa? Isso não significa que a gente teve pouca volatilidade no dólar, como a gente mesmo pode ver, né? Mas o que acontece primeiro, que a gente está com muita reserva, né? As nossas reservas estão na casa
convertido mais na casa de R$ 1 trilhão aí, acho que dá 1,8 330, trilhões de então é reais. mais trezentos e 350 cinquenta e cinco bilhões de bilhões dólares. de dólares, que é uma reserva muito, muito, muito robusta. Então, para haver um ataque especulativo no Brasil, o cara vai ter que gastar muita grana e ninguém está disposto a fazer isso, porque também a gente, né, por mais que a gente tenha problemas aqui com a nossa política, nos últimos 30, 20 e tantos anos, a gente conseguiu se organizar minimamente estruturalmente aqui. O Banco Central é um banco que se comunica bem com os investidores e tal, e como a gente vem sempre ressaltando, entre os emergentes, o Brasil é disparado aí, um dos melhores, se não for o melhor, talvez batendo ali com o México no momento. Então, isso é uma boa notícia, né? Apesar de tudo que a gente vê, lê, o sentimento que a gente tem como brasileiro em relação à política e tal, é uma excelente notícia, assim, né? Não quer dizer quer dizer muita coisa que o pessoal está falando, mas quer dizer que estruturalmente o Brasil está seguro, né? Se o tempo piorar, aqui a gente vai, quando a onda vier, pode bater aqui por último, já é um alento, vai dar tempo de se movimentar e se proteger um pouquinho antes. Legal. Já eu emendo aqui ou você quer comentar alguma coisa? Não, isso é só um ponto que é relevante aqui para deixar bem clara a explicação sobre essa questão da flutuação do câmbio. Como você está explicando, o grande ponto é que quando a gente tem banda, a gente chama de um câmbio flutuante Sim, sujo, né? Porque o governo ele pode escolher intervir ou não, e ele não fala quando ele vai fazer isso. Então, ele sim. pode deixar simplesmente ir subindo até um determinado patamar que ele não aceite mais, ou ele pode simplesmente deixar também cair até um determinado patamar onde é interesse dele. Então, essa questão que você está falando das nossas reservas serem muito robustas, ela vai evitar com que qualquer pessoa, pelo menos, faça isso num período curto. Tem que ser o mundo inteiro, muita gente fazendo muita força e provavelmente por um tempo prolongado para que a gente conseguisse sofrer algum impacto nesse sentido, né? Então, nesse ponto, pelo menos, essa foi uma das grandes vantagens do Brasil, que é um pouco diferente, inclusive, da Argentina. O problema é que eles Exato. não estão conseguindo fazer esse controle. Então, a gente perguntando, pô, Brasil, né, América do Sul, vai todo mundo para esse caminho? Não, a gente tem uma situação muito diferente da Argentina, né? A Mas Argentina, inclusive, está com reserva de dólar negativa. tá pegando emprestado com Exato. a China para conseguir honrar com os pagamentos. Então, a situação lá é bem mais complexa, né? E agora, Sim. próximo ponto que do Brasil é um ponto positivo aqui para nós, inclusive, É, hein, César? Que trabalhamos nesse é, mercado, que fazemos a nossa parte aqui. pois é, Mas vamos falar sobre é. a A poupança, né? grande poupança, né? A captação de poupança no ano de A queridinha 2023 do Brasil. foi negativa, cara. Isso é uma boa notícia, né? A gente não tem dados o suficiente ainda para saber se o dinheiro que saiu da poupança foi para ir para outros investimentos, né? Que é o que a gente sempre advoga aqui quando a gente conversa com algum cliente que tem a poupança. A poupança é um investimento, vou falar investimento, mas né, fica aí o asterisco. A poupança é um produto, né, que tem um certo pagamento de juros, mas existem outros produtos de risco baixíssimo também, e que os investidores vão ter uma rentabilidade melhor, vão ter liquidez diária, né? Assim, a rentabilidade é diária, a poupança é só em 30 dias, enfim. Tem várias vantagens em relação à poupança. Para quem conversa aqui com a gente, em 10 minutos, acho que a gente conversa, a gente já consegue mostrar para o cliente, mesmo um super conservador, mesmo uma pessoa que não sabe nada de mercado, ele já entende que ali ele não está fazendo o melhor para o dinheiro dele, né? A gente não sabe se esse dinheiro justamente saiu para outros investimentos, que seria uma coisa boa, né? Porque está saindo da poupança para um investimento teoricamente melhor, um pouquinho mais sofisticado, mas bem pouquinho mesmo. Ou se ele está saindo Para consumo. para consumo, né? É isso que é. Me fugiu aqui a palavra, eu ia falar demanda, né? Ou para estar saindo para consumo. O brasileiro pode ter tido uma piora na renda e aí resgata os investimentos, inclusive a poupança, para fazer para fazer pagamentos, tal, pagar dívida, comprar coisa, comprar comida, enfim. A gente vai esperar mais um pouquinho, assim que sair esse dado a gente atualiza aqui. Por outro lado, assim, tem um lado, não é ruim, né, mas é uma consequência dessa captação negativa, porque os bancos, quando tem captação em poupança, eles podem usar até 65% desse caixa em poupança
para financiar imóveis, né? Tipo a Caixa faz, tipo o Banco do Brasil e tal, enfim, todos os bancos fazem crédito imobiliário, né? Financiamento, que é o jeito mais comum de falar, até 65% do valor que eles têm ali registrado. Os bancos já estão usando, na média, esse valor, e caindo a poupança, eles têm menos lastro para poder emprestar para financiamento. Que significa isso? Vai ficar mais caro? Provavelmente vai ficar mais caro, porque o banco tem que abrir mão de outros produtos que pagam mais para o investidor, logo o banco tem que se remunerar mais também para poder fazer esse empréstimo. Né? Então, é o outro lado da moeda aí de não ter poupança e de ter essa lei que diz que pode ser 65%. Né? Pode ser que aumentem, pode ser que facilitem para os outros, não sei, mas hoje essa é a regra e isso pode impactar, sim, nas taxas de financiamento. Com certeza. Ficar de olho para quem está querendo comprar imóvel, sempre importante fazer contas, entender qual que é a melhor forma de fazer isso. Né? Muita gente pergunta para a gente, vale a pena eu comprar, vale a pena eu alugar, vale a pena eu financiar, eu pagar à vista? Enfim, cada Vale a caso é um pena, caso. vale a pena vender e comprar tudo em fundo imobiliário? Essa pergunta a gente recebe Recebe muito também. com frequência, inclusive. Então, cada caso é um caso, são riscos, são prazos, são custos diferentes. Então, a gente ajuda também você a fazer esse cálculo, entender o que faz sentido para você. E para a gente fechar aqui uma notícia importante sobre o Brasil, sobre inflação, né? O que aconteceu aqui na inflação? Vamos lá. A FGV soltou uma prévia do IGPM, né? O IGPM é um índice de inflação que está mais ligado ao atacado, né? Ele é uma cesta de outros índices, mas está mais ligado ao câmbio e ao atacado, e nesse atacado a gente coloca as commodities. Ele está com uma perspectiva de ficar negativo em 0,67, né? Negativo, menos 0,67, ou seja, os preços de todos esses produtos que compõem aí o índice do IGPM vão vir um pouquinho mais baixo do que o mesmo período do ano passado, né? Dezembro, que foi o mês passado. A perspectiva do IGPM para o ano está por volta de 4, né? Estava 4 e pouco, agora o esperado é ser 4, que é uma boa notícia. A relação, não sei se existe assim uma relação tão direta entre IGPM e IPCA, né? A gente teve um IGPM há pouco tempo atrás que estava lá na casa dos 20, 30% por conta das commodities, e o IPCA subiu, mas obviamente não subiu tanto. Mas o IGPM está comportado, né? Não está muito volátil, nem está subindo, descendo toda hora, ou com taxas muito altas. É uma boa notícia, né? Apesar de por outro lado, né? Tudo a gente gosta de falar assim, a gente só tem meia hora para falar, mas tudo tem uma consequência, né? Que nem essa coisa da poupança que a gente acabou de falar. O fato do IGPM estar negativo é bom, porque teoricamente os preços ficam mais comportados, mas por outro lado eles refletem um dilema que a gente já vem falando aqui, que é o preço das commodities, né? Que é a nossa maior pauta exportadora, deve cair bastante esse ano. A gente está vendo aí, os preços estão bem acima da média e os preços das commodities em geral estão caindo, mas ainda estão bem acima da média, né? Eles subiram bastante ultimamente. Então, não sei, a tendência é que eles ou voltem para a média ou comecem a cair mais um pouquinho. A gente está com falta de demanda, enfim. Isso pode prejudicar aqui um pouco a nossa balança comercial, que ano passado também fechou muito bem, um superávit muito importante. Com certeza, né? Lembrando que nosso índice oficial de inflação não é o GPM, Sim, é o IPCA, que ele é calculado pelo IBGE e ele reflete mais o nosso dia a dia como consumidor. Então, a gente, como pessoa que vai no mercado, que paga transporte, que, enfim, que se alimenta, ali a gente consegue ter uma percepção maior, apesar de a gente já não ver que é exatamente aquilo. Né? Então, é, cada um tem uma inflação diferente. Aquilo ali é uma forma que acharam para tentar fazer o mais próximo da média possível. O IGPM, por outro lado, ele não é um índice oficial, mas ele é muito reconhecido porque é calculado por uma instituição que tem muita qualidade, né, muito nome e muito respaldo ali, né, que é a FGV. E é o que o Sérgio estava falando, a diferença enquanto o IPCA pega mais o consumidor amplo, né, ou seja, pega as pessoas, as famílias, o IGPM pega mais a indústria, né, por isso que ele é muito afetado pelo dólar e pelo preço das commodities. Mas uma coisa importante também, né, que a gente via muito, até recentemente, a gente via o preço dos imóveis eram alterados eram dos corrigidos pelo aluguéis. IGPM,
os aluguéis, então tem muito, ele interfere em vários setores que hoje já não é mais tão utilizado. Agora a gente está cada vez mais colocando, centralizando no IPCA. Mas ainda assim é super relevante para a gente entender o comportamento, dado que a gente é ainda um país exportador, né? Então isso, fala assim, mas a exportação, mesmo que seja para fora, isso, quanto mais produto a gente vende lá fora, menos produto a gente tem aqui internamente. Então isso reflete também aqui para a gente, tá? Sim. E teve mais uma coisa aqui, uma novidade aqui no Brasil, né? Um produto novo que foi lançado, né? Que você vai comentar com a gente aí, César, essa nova Teve hoje, debênture. isso, hoje mesmo o Lula anunciou, né, um novo produto, que é uma debênture. é, a debênture é um título de crédito emitido por uma empresa, né? A empresa tem que ter X requisitos e aí ela chega no mercado e fala: Ó, eu tenho um título de crédito aqui, estou precisando de dinheiro e aqui está o papel com tudo que eu vou fazer com esse dinheiro. Vou fazer isso, fazer aquilo, lá, 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 e vou devolver para vocês nessa taxa em X anos. Vocês topam? Aí o pessoal que topar manda a grana lá para a empresa dá esse título, né, eletrônico para os investidores que seguram esse título. Podem vender no mercado secundário, podem segurar até o final, pode fazer um monte de coisa, né? Não é tão conhecido no Brasil, também ele era pouco divulgado. A gente já falou aqui sobre isso, né? Quando o BNDES tinha meio que dominava ali o mercado de crédito para as empresas, tinha pouco espaço ali para debêntures. Depois que o Temer tirou o BNDES ali da jogada, o mercado supriu essa falha, né, do BNDES, aí, esse espaço que o BNDES deixou. E isso é uma debênture. Uma debênture incentivada é uma debênture que não paga imposto, né? Algumas debêntures no Brasil são chamadas incentivadas se elas forem para investimentos em infraestrutura. Se você tem um projeto de infraestrutura e quer se financiar, você pode se financiar via debênture sem que o investidor pague imposto. Isso é um incentivo para o cara entrar. Você consegue dinheiro mais fácil e mais rápido e faz ali o projeto de infraestrutura. Isso foi bolado para melhorar a infraestrutura do Brasil, enfim. Serve O para Lula. gerar mais atrativos para o investidor. Então, e Exa facilitar a colocação desse título no mercado para as empresas, né? Exatamente. Agora o Lula criou a debênture super incentivada, né? É a debênture que é incentivada tanto para o investidor como para o emissor. Então, ela é específica para os emissores de serviços públicos, como água, luz, saneamento. Essas empresas que cuidam de serviços públicos, elas vão poder emitir a debênture isenta para o investidor e ela vai poder abater 30% dos juros que ela paga na base da CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido. Então, ela vai pagar menos imposto. Né? Não vai zerar, obviamente, mas vai pagar menos. Né? Ela vai pagar até 30% a menos. E é uma tentativa aí do Lula de incentivar esse mercado a investir mais, a colocar mais dinheiro ali, o que é uma boa notícia, né? Ele não está fazendo isso pelo lado do BNDES, ele está fazendo isso pelo lado do mercado, né? A gente sempre diz que fazer isso pelo lado do mercado é bom, porque as taxas, o mercado que vai equilibrar o preço, né, do dinheiro ali, do custo, vai ser o mercado e as ofertas que vão determinar. Uma empresa vai pedir uma taxa muito baixa, está oferecendo um projeto que é um risco alto e está pagando uma taxa baixa, o mercado não vai aceitar, ela vai ter que subir a taxa ou mudar o projeto. Uma das duas coisas vai ter que fazer. Se eu não me engano, essas debêntures vão poder ser emitidas até 31 de dezembro de 2030, né? Então a gente vai ter 6 anos para ver essas debêntures circulando e tal, e assim que a gente tiver mais informação, né, que a gente pudesse debruçar melhor, a gente vai lá no detalhe e quando elas forem lançadas, a gente apresenta aqui, apresenta para os nossos clientes e explica direitinho, porque nos parece também uma excelente oportunidade. Teoricamente, as taxas podem vir mais altas ainda, né, para o investidor, ele pode receber um valor mais alto de juros, né? As debêntures têm uma característica que elas podem, e a maioria delas faz, que é pagar semestralmente juros antecipados, né, para o investidor. Paga na conta direto e, se são incentivados, paga sem imposto. Isso aí. Então, só não confundir o que é incentivada com o que é debêntures de infraestrutura, tá? Então, Isso. acho que a incentivada é para infraestrutura, então acaba gerando uma certa confusão, mas a debênture incentivada gera esse crédito, esse benefício tributário para o investidor, enquanto que a debênture de infraestrutura gera também benefício fiscal para o emissor, né? E do lado de investimentos, seguimos muito parecido do que a gente já havia falando. Está tendo ainda um pouco de realização no mercado, mas nada
para surpreender. Tem dias que sobe um pouco, tem dias que está caindo um pouco. Esse mês agora a gente está caindo ali um pouco mais de 1,5%, então, por enquanto, nada demais também. Seguimos na mesma toada. E vamos falar, né, já que nosso tempo já está mais curto, vamos falar direto para a nossa curiosidade. Aproveitar que a gente falou sobre poupança, né, César? Fala um pouquinho aí desse produto para a gente. Exatamente. Eu não vou nem falar assim sobre ele, né? Vou contar mais ou menos a história dele, porque eu sempre busco trazer uma curiosidade aqui, algum fato que eu acho que as pessoas não saibam. Eu, pelo menos, aprendo muito com isso. A poupança surgiu no Brasil há 162 anos atrás, em 1861. O Dom Pedro II instituiu essa poupança em que as pessoas mais pobres poderiam colocar um dinheiro que seria remunerado a 6% ao ano. Era uma taxa fixa e as pessoas, e quando eu digo pessoas, eu tenho que falar aqui que eram só escravo não poderia, a princípio, colocar dinheiro na poupança, nem mulher, né? Era só homem livre que poderia se utilizar da poupança. A princípio, em 71, os escravos puderam colocar, mas ficava no nome do dono do escravo, que é uma situação completamente absurda. E só em 1915 as mulheres conseguiram o direito de ter uma poupança no seu nome, pagando 6% ao ano, né? Passou o tempo, em 1980, com a inflação completamente descontrolada, o governo passou a fazer a rentabilidade diária da poupança, mas manteve não, introduziu ali a questão do aniversário da poupança. Né? O que significa? Se você coloca o dinheiro no dia primeiro, ele vai rendendo diariamente, mas o dinheiro os juros só são calculados no valor da poupança no 30º dia e você no 31º pode sacar com juros. Se você sacar antes, você perde tudo. Então, sacar no 29º dia, você perdeu 29 dias de juros. Né? Então, Perde era tudo, todos os juros, né? Só pra ficar todos claro. os juros, o O valor capital é o principal. mesmo. Exato. E ela funciona assim até hoje, né? Todo o aporte que você faz na poupança, você precisa esperar 30 dias para ele render o valor de 30 dias, embora ele seja rentabilizado diariamente. Todo mundo lembra, lá nos anos 90 depois, o Collor olhou aquela poupança, disse que o problema da inflação era muito grande, que estava corroendo, né, o valor da moeda brasileira, foi lá e congelou 80% da poupança do Brasil, tudo que era acima de 50 mil cruzados novos por 18 meses. Eu peguei o dado em dólar, mas eu acabei esquecendo de anotar aqui, fica para a próxima, mas deu mais ou menos 30% do PIB brasileiro que ele congelou ali, que é uma proposta absurda, obviamente. Passou longe de funcionar, enfureceu a população e tem gente até hoje com ação contra o plano Collor daquela época, porque a remuneração não foi bem calculada e tal, enfim, tem muito caso aí em cima disso ainda, né? E por último, hoje em dia, o que a gente tem a última mudança, acho que foi no governo Dilma, que foi sobre a taxa de remuneração da poupança. Né? Ela parou de ser esse 6% ao ano, que vinha desde a época do Dom Pedro, para ela ter um gatilho agora de 8,5% da Selic. Né? Se a Selic estiver acima de 8,5%, o rendimento da poupança é esse 6% lá do Dom Pedro. Se ela estiver abaixo de 8,5%, a poupança vai render 70% do que for a Selic. Né? O que estava acontecendo é que a Selic, se caísse muito, a poupança ficava mais atrativa e o pessoal parava de comprar título público para botar na poupança. A governo falou, não, isso aí não pode acontecer, vamos instituir essa nova regra, e é assim que ela funciona hoje. E é isso, um pouquinho de poupança aí, de curiosidade de poupança para todo mundo. Mais uma curiosidade que é importante sobre a poupança é que existem muitos produtos com riscos iguais ou até melhores e que rendem muito mais, que não tem aniversário, que também é isento. Enfim, Tem se você está FGC, hoje, tem FGC. Então, se você hoje tem parte do seu capital ali em poupança, eu vou falar para você com bastante propriedade aqui que a gente consegue te apresentar coisas muito melhores do que isso. Então, com certeza. ficamos aqui então para encerrar essa resenha com essa missão aí de conversar com vocês e explicar melhor sobre a poupança que vocês têm hoje em poupança para a gente fazer uma realocação de acordo com os seus objetivos, com os seus objetivos, o que você aceita tomar de risco, quais são os seus planejamentos, o prazo que você quer utilizar, enfim, tudo isso é muito individual, muito específico e inclusive o nosso principal trabalho aqui, que é para poder entender o que é melhor para você, que é nosso cliente, nosso
amigo e que nos acompanha aqui também já durante tanto tempo. Então, agradecer mais uma vez sua presença aí, César. Semana que vem tem mais. Obrigado, Então, nos vemos professor. aqui daqui a pouco. Um abraço, pessoal. Até mais. Abraço, até mais.